E aí, Gangstar, como é que você tá? Eu espero que esteja bem. E como vocês viram, né, na semana passada eu soltei um vídeo, um shortzinho, falando que Jesus tinha sido o primeiro de Jojo. Eu nem preciso falar, né? Como 90% dos vídeos que eu posto aqui nesse canal deu polêmica, cara. Eu recebi xingo, mas a maioria de vocês quis saber mais sobre essa teoria. E eu reitero, é uma teoria, isso não é uma certeza. Então, antes de você vir comentar que eu tô blasfemando, que eu tô... Não, galera, é só uma teoria. Vamos com calma, uma teoria, beleza? Por favor, veja esse vídeo de coração aberto que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas enfim, né, dito todas essas considerações aí, eu espero que você goste do vídeo e hoje eu vou trazer a teoria completa, né, daquele vídeo lá. Teria sido Jesus Cristo o primeiro Jojo da história? Antes de qualquer coisa, como nós sabemos, Jesus sim é um personagem canônico no universo de Jojo. Ele aparece lá na parte 7, ele é o corpo sagrado que dá stands para as pessoas lá de Steel Ball Run. Além, é claro, da relação que ele tem com Johnny Joestar. Eu não vou entrar muito dentro dessas coisas, porque eu ainda não li a parte 7, então eu posso acabar falando alguma besteira. Então eu já aviso para vocês que essa teoria se trata justamente do universo original de Jojo. Se Jesus é um personagem no universo onde tudo foi rebutado e ele é basicamente uma releitura do Jesus original, então certamente o Jesus original também foi parte da história canônica de Jojo. Isso aí é uma coisa meio que óbvia. Todo mundo que está naquele universo rebutado são personagens que já tiveram no universo original. Inclusive, tem até um vídeo aqui que eu tenho que fazer pra vocês que é sobre quem seria o Valentine no universo original, mas esse é assunto para outro vídeo. Já vamos começar falando sobre Jesus no JoJoverso exatamente, né? E justamente por eu não falar sobre o Jesus Cristo que aparece lá na parte 7, eu não tenho muito embasamento para começar falando sobre os feitos ou as aparições de Jesus no universo original. Afinal, ele nunca apareceu, ele só foi aparecer no universo rebutado. Porém, essa teoria vai se estender a eles porque as coincidências aparecem mais nos 6 Jojos do universo original do que nos 2 Jojos do universo alternativo, beleza, galera? Mais uma vez, essa teoria não se trata do Jesus que aparece na parte 7, mas sim de um Jesus que a gente não chegou a ver no universo original, mas do próprio Jesus Cristo desse primeiro universo. E agora a gente vai entrar nessa teoria. Essa teoria ela é muito fundamentada com base em coincidências. Sim, galera, com base em coincidências entre Jesus Cristo e os membros da família Joestar. Tem algumas coincidências que se aplicam apenas a alguns personagens, porém a maioria se aplica aos 6 primeiros que eu mencionei para vocês. E só para deixar registrado, eu nunca peguei essa teoria realmente completa na internet, digamos assim. O que eu mais vi foi um post, cara, do Reddit da galera zoando, ou então realmente falando sério, porque o comentário lá tinha um pouco de embasamento sobre, e o que eu tô falando aqui pra vocês é basicamente conversas entre eu e a Isabela, então pode-se dizer que essa teoria foi a gente que criou, entre aspas, beleza? Mas enfim, vamos lá, esses pontos aqui que eu vou falar pra vocês a gente percebeu trocando ideia juntos. O primeiro ponto de coincidência entre Jesus Cristo e os Joestars. Ambos são perseguidos por ser quem são. Os Joestar, assim como Jesus, foram perseguidos simplesmente por serem quem eram. No caso de Jesus, ele foi perseguido porque o Império Romano não acreditava que ele era o Salvador e Filho de Deus, achava que ele era um farsante. E no caso dos Jojos, cara, eles sempre são perseguidos, principalmente no caso daqueles que são perseguidos pelo Dio ou pelos seus seguidores, simplesmente pelo fato deles serem Joestars, que é o caso do Jonathan, do Jotaro e da Jolyne, que foram perseguidos simplesmente por ser quem era. O da Jolyne e do Jotaro ainda principalmente na parte 6, né, cara? Onde o Pucci ferra a vida de todo mundo simplesmente para conseguir roubar as memórias do Jotaro e conseguir alcançar o céu. Então aí a gente já percebe que, sim, eles eram perseguidos simplesmente por ser quem eles eram. E a gente também pode falar do Joseph, que os vampirão azteca foram atrás dele por ele ser um usuário de Ramon, e eles queriam matar todos os usuários de Ramon que existiam. Então também tem esse lance dele ter sido perseguido por ser quem ele era. Fazer discípulos pelo caminho. Cara, esse tópico aqui se aplica literalmente a todo Joestar, inclusive até o Johnny é o Josuke da parte 8. Mas todo Joestar sempre acha uma galera que embarca nas ondas deles, cara. Mesmo que às vezes não faça sentido nenhum o cara acompanhar o Jojo naquela sua nova aventura. Eles sempre encontram pessoas dispostas a ajudá-los a alcançar seus objetivos no caminho. Mesmo que para isso eles tenham que dar sua vida por eles. E geralmente a gente vê isso acontecendo muito. A maior parte dos Joe Bros sempre
se sacrifica para salvar o Jojo, ou então para que o Jojo consiga cumprir o seu objetivo. E isso também é uma semelhança com Jesus Cristo, que também fez discípulos pelo caminho, né? Ele encontrou seguidores que embarcaram no seu propósito e muitos deles deram literalmente a sua vida por ele. E assim como os próprios Joe Bros, que às vezes no primeiro momento eles são contra os Jojos ou contra os ideais que eles representam, Jesus também teve alguns discípulos que não acreditavam na sua palavra inicialmente, e alguns até mesmo literalmente matavam cristãos, cara, como era o caso do Paulo, né, do Saulo de Tarso, que literalmente matava cristãos e depois o cara virou tipo o brabo de todos lá dos discípulos. Assim como no caso dos Joe Bros, que algumas vezes até tiveram enfrentamentos com os Jojos antes de embarcarem no seu propósito. Esse tópico aqui ele é mais voltado justamente aos Joestas, porque galera, não tem como. Todo Joestar sempre é abençoado por um acaso. É sempre abençoado, cara, essa é a verdade, sempre é abençoado. Eu coloquei um acaso aqui porque a gente pode dizer que é o destino que sempre tá ajudando todo mundo que tem aquela estrela, cara. Todo mundo que tem aquela marca de nascença tem, tipo assim, tá no easy mode da vida, velho. Não tem como. Um exemplo, Jonathan conseguiu enfrentar o Dio, que era um vampiro mesmo sem ter poderes, e venceu. O Joseph conseguindo vencer o Cars, sendo que o Cars era a forma de vida definitiva. O Jotaro ter conseguido descobrir que ele parava o tempo a ponto dele matar o Dio. O Josuke ter conseguido acabar com a raça do Kira sem ter sido morto e ter dado tempo da galera chegar para ajudar ele. O Giorno com o Requiem, que eu nem preciso entrar nisso. Todo mundo que conhece a história da parte 5 sabe que aquilo lá foi um grande acaso de ter acontecido. E no caso da parte 6, isso vai pro Pucci, né, cara? Já que o Pucci na parte 6 que meio que teve que se tornar um Joestar, digamos assim, para conseguir alcançar aquilo que ele queria. Então só aí a gente já vê que todo mundo que tem aquela estrelinha aqui, cara, todo mundo que tem aquela marquinha de estrela é abençoado por alguma força que está além da nossa compreensão e que a gente simplesmente fala, foi sorte, foi roteiro, foi cagada. Mas não, galera, os Joestars, todos eles sempre têm essa pitada de sorte aí que abençoa eles. E nada mais poderia ser isso do que literalmente uma bênção diretamente do próprio pai de todos, né, cara, do próprio criador. Os Joestar sempre lutam em prol de um bem maior. Cara, esse aqui também eu nem preciso falar. Se você já viu o Jojo, até os Jojos mais inusitados, como por exemplo o Joseph e o Jotaro, lutaram por um bem maior e estavam dispostos a sacrificar sua própria vida para conseguir salvar a humanidade de um mal maior. No caso do Jonathan, ele literalmente deu a vida dele para tentar impedir o Dio, né, de conseguir completar todos os seus planos nefastos. No caso do Joseph, mais ainda, cara, ele realmente estava disposto, ele queria ter se sacrificado para salvar o mundo inteiro do ser perfeito Cars, que poderia ter trazido a destruição pra gente. O Jotaro também estava disposto a morrer para enfrentar o Dio, o Josuke disposto a morrer para enfrentar o Kira. A Jolene, cara, que literalmente deu a vida dela para salvar o Empório e ainda tentar, né, derrotar o Pucci. E se ela não tivesse feito isso, o Pucci não teria sido derrotado, então palmas pra Jolene, galera, o melhor personagem. Então tá aí, velho, literalmente todo Jojo sempre tá disposto a dar sua própria vida em prol de um bem maior. Eles não simplesmente estão dispostos a ir lá e a lutar e a vencer, não, eles literalmente vão morrer se for preciso. E alguns até chegaram realmente a morrer pra concretizar isso. Então, realmente, cara, todo Jojo sempre tá disposto tanto a fazer o bem maior quanto o sacrifício maior, né? Que é abrir mão da própria vida pra conseguir salvar os outros. Assim como o próprio Jesus, que foi crucificado para poder salvar a humanidade de seus pecados. A marca de nascença Joestar e a estrela guia. Cara, aqui a gente já vai entrar numa parte um pouco mais viajada da parada. Então aqui, a partir de agora já vai começar as viagens, viu, galera? Aqui é a hora de você começar a dar kkk aí nos comentários e falar, caraca, o Brute foi longe, porque a gente vai começar a ir longe a partir de agora, beleza? Mas vamos lá. Talvez a coisa mais enigmática, né, de Jojo seja a própria marca de nascença dos Joestar e qual que é o verdadeiro significado e qual que é a força por trás daquela simples marca. Por exemplo, por que que os Joestars conseguem se sentir? Ou então, por que, se não for um Joestar, né, consegue sentir quando alguém que tem aquela estrela tá por perto? Qual que é a onda daquela estrela? Pois é, galera. Alguns de vocês falaram isso nos comentários, inclusive já vou dar crédito aí pra vocês, vou procurar os comentários e colocar aqui na frente agora.
Mas alguns de vocês falaram sobre isso aí nos comentários. Eu achei muito da hora, porque realmente faz um pouco de sentido sim. Mas a estrela dos Joestas pode ser uma referência direta à estrela que guiou os 3 reis magos para o nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou no céu mais do que as outras, para poder guiar os 3 reis magos até onde Jesus nasceu, né? Até onde estava lá o celeirinho, onde Maria deu à luz a Jesus. E essa estrela guia poderia ser a mesma estrela que fica no ombro dos Joestas, e que justamente por isso todo mundo que tem aquela estrela consegue se sentir, consegue literalmente se localizar, sabe? Não é uma localização certeira, assim como a estrela guia não foi para os reis magos, mas é uma forma de se ambientalizar, sabe? De se localizar e saber mais ou menos aonde que está outra pessoa que, assim como você, também é um Joestar, ou, no caso, assim como você também é um descendente de Jesus, vamos dizer assim. E eu sei que nessa hora você deve estar falando, mano, mas que é isso? Muito viajado. Calma, tem como ficar mais viajado. O maior exemplo disso seria o Pucci com os 3 filhos do Dio que aparecem lá na parte 6, cara. Porque sério mesmo, galera. Do nada, literalmente do nada, 3 estrelas brilhando no céu e magicamente chegando 3 novos aliados pro Pucci ali. Dessa forma, 3 aliados que também tem a estrela no ombro. Cara, não tem como, é muita coincidência, é muita coisa para não ser uma referência direta a isso. E talvez essa seria a maior prova de que a gente tem dessa pequena teoria que eu falei para vocês. Porque assim como os 3 reis magos foram guiados até Jesus pela estrela, os 3 filhos de Dio, 3 filhos de Deus, foram guiados até o Pucci, que foi o escolhido por Deus, Dio, para alcançar o céu, para ajudar ele a conseguir esse feito. Olha só que viagem, né, cara? Mas, pô, faz um pouco de sentido sim, rapaziada. Não tem como. A importância e valor do sangue dos Joestar. Cara, essa parte aqui a gente acabou de adicionar aqui. Olha só como é que é da hora, né? A gente gravar vídeo e conversando. Acabamos de adicionar aqui agora por conta disso que a gente já estava falando antes. E o que seria essa importância do sangue de Joestar? Cara, muito simples. O próprio Dio, quando absorve sangue dos Joestar, fica loucão lá, o poder dele até cresce, no caso lá da parte 3. A time stop dele vai de 5 segundos para 9, simplesmente porque absorveu o sangue de Joestar. O sangue de Joestar deixava o Dio mais forte. O caso do Pucci também, quando ele consegue a estrela, né, que ele se funde ali com o bebê verde, que também seria alguém que tem sangue de Joestar, ele consegue alcançar o céu. Então, qual que é a importância do sangue dos Joestar? Sabe o que tem no sangue dos Joestar que sempre faz eles terem os melhores stands, sempre faz eles terem os melhores poderes, sempre quem consegue se tornar, digamos assim, parte dessa família, como o Dio se tornou roubando o corpo do Jonathan e o Pucci se tornou ao se fundir com o Green Baby, consegue um up de poder, consegue sempre estar lá no topo. Tanto o Dio quanto o Pucci sempre estiveram atrás dos Joestars para conseguir concretizar o seu plano. Era essencial a presença de um Joestar para conseguir fazer com que eles chegassem ao céu. No caso do Dio, era essencial ele ter o sangue dos Joestar na sua veia e ter matado toda a linhagem para ele conseguir chegar no poder supremo. O poder até maior do que o Made in Heaven, que é o que a gente vê quando ele se torna o Dio Over Heaven, que ele alcança o céu e consegue o seu stand The World Over Heaven, capaz de reescrever a realidade. E o Pucci, quando ele se funde com o Green Baby e ele decide acabar com os Joestar, né, matando a Jolene, o Jotaro, beleza que ele deixou muitos de fora, como o John, o Josuke e o Joseph, mas ele consegue rebutar o universo, cara, ele consegue reiniciar o universo e assim ele meio que concretiza o seu plano. Ele precisou do sangue dos Joestar para aquilo, de uma forma ou de outra. O sangue de Jesus, seja no sentido literal ou figurado, também sempre foi muito buscado ao longo da história da humanidade. Tanto na época que ele ainda estava vivo, no sentido de que muitos queriam vê-lo morto, né, como o caso do próprio Império Romano que eu mencionei lá no começo do vídeo, ou seja, ao longo dos anos que se passaram com grandes líderes mundiais querendo o Santo Graal. E o que seria o Santo Graal? Galera, para quem não sabe, o Santo Graal são 3 itens pertencentes a Jesus Cristo e que, em teoria, eles são capazes de dar literalmente um poder para aquele que o possui. Esses itens são a lança que foi utilizada para furar Jesus, o cálice onde Jesus serviu na ceia o seu sangue e seu corpo, né, o pão e o vinho, para os seus apóstolos, e também o pano que cobriu as feridas e o sangue de Jesus quando ele foi crucificado. Esses 3 itens são ditos que conseguem conceder qualquer tipo de poder para aqueles que o possuem.
E, não sei se você sabe, mas até um camaradinho alemão lá na época de 39 a 45 estava atrás desses itens para ver se ele conseguia vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, galera, sim, o sangue de Jesus é uma parada muito valiosa até os dias de hoje. Ainda tem gente que acredita que se conseguir encontrar esse cálice, essa lança, esse pano, vou conseguir ter coisas que os outros que não possuem não tem. Assim como os vilões de Jojo, principalmente de Input, sempre estavam atrás do sangue dos Joestas para conseguir alcançar coisas que eles não tinham e que quem não tivesse esse sangue correndo em suas veias, digamos assim, não conseguiria. Agora, depois de todas essas coincidências, semelhanças, referências, a gente vai para os prós e contras dessa teoria, né, galera? Para as coisas que colaboram para ela poder ser mais que uma teoria e para aquelas que quebram com tudo. O primeiro pró para essa teoria, que foi inclusive um comentário de vocês que mencionou, eu achei muito da hora, então vou ter que falar aqui, diz justamente sobre a descendência do Jonathan. No mangá, principalmente, isso fica mais nítido, já que no mangá o Jonathan é moreno. Mas no anime, né, ele ficou com o cabelo azul. Mas o ponto que eu quero trazer é, o Jonathan, diferente do Dio, não é um europeu puro, já que o Dio é branco, louro, tal, ele é um europeu puro, digamos assim. Enquanto o Jonathan não, o Jonathan é moreno. Então, apesar do Jonathan ser britânico, ser europeu, a família dele, em algum momento, pode ter tido uma ascendência que não fosse europeia. E por isso, tanto o Jonathan quanto o pai dele não seriam europeus puros, assim como o Dio. Justamente por eles não serem europeus puros, não é muito difícil a gente pensar que em algum momento, algum ascendente, né, algum antepassado do Jonathan foi alguém ali do Oriente Médio, da área onde Jesus nasceu e viveu, por exemplo. E agora você deve estar se perguntando, poxa, Bruno, beleza, mas Jesus não teve filho, como que teria tido descendente e tal para originar a família Joestar? Realmente, Jesus não teve descendente, porque Jesus acabou falecendo antes de ter tido filho ou qualquer coisa assim. Porém, galera, Jesus teve 3 irmãos. Sim, Jesus teve 3 irmãos, entre aspas, vou falar mais sobre isso mais na frente. E esses irmãos poderiam sim ter tido filhos e só ir gerando mais descendentes que fossem pau a pau com Jesus, digamos assim, sabe? Tipo assim, já que eles eram irmãos de Jesus, eles estariam meio que na mesma parte da árvore genealógica. Jesus não teve descendentes, porém os irmãos dele tiveram. E aí foram tendo descendente até chegar lá na família de Joestar que a gente conhece. E eles ainda assim estariam dentro de família de Jesus, já que eles seriam filhos dos irmãos de Jesus, entendeu? Eles não seriam descendentes diretos, mas ainda assim eles seriam todos da mesma família. Porém, o maior pró para essa teoria também é o maior contra, que é justamente os irmãos de Jesus, já que isso tudo vai de interpretação bíblica de cada um, não é algo 100% concreto de que Jesus teve irmãos. Até porque, como a Bíblia foi escrita no hebraico antigo e ela é traduzida até os dias de hoje por pessoas há mais de 1000 anos depois, 2000 anos depois que a parada foi escrita, algumas coisas podem se perder na tradução, isso é muito normal. E, poxa, cara, principalmente eu posso falar isso porque, no caso, eu faço letras e quando eu tava tendo uma disciplina que era voltada para isso, eu até fiquei enchendo o saco da Isa para ela me ajudar no exercício, porque lá falava da palavra rivos. E rivos tinha, tipo assim, uns 7 significados. Rivos podia ser rival, podia ser rivalidade, podia ser rio, podia ser 1 milhão de coisas. E rivos é uma palavra do latim. Então olha só para vocês verem como que esse lance de tradução é uma parada muito complexa. Alguém que traduziu a Bíblia pode ter traduzido para irmãos de Jesus no sentido de serem literalmente irmãos, filhos da mesma mãe. Ou então, irmãos poderia simplesmente ser primos, ou então irmãos no sentido de amigos muito próximos. Então, justamente por isso, a gente não pode ter 100% de certeza sobre essa teoria aqui que eu tô falando, dele ter tido irmãos e ter gerado descendentes a partir deles. A gente pode até fazer isso como especialzinho de Natal, não pode não? Pô, falamos de Jesus, o aniversário dele tá chegando aí, cara. Pode servir, né? Pode servir, não pode? Pode não. Bom, mas enfim, galera, essa foi a teoria, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, minha intenção com esse vídeo não foi blasfemar, não foi ofender ninguém, só quis trazer um vídeo mais diferente para vocês e que eu achei que vocês iam gostar. Então, se esse for o caso, deixe seu like aqui embaixo,
compartilha para aquele teu amigo que tu acha que você vai gostar e me conta o que você achou aqui dessa teoria nos comentários. Se você tem mais algo a favor ou também contra essa teoria, deixa aqui nos comentários que vai ser muito da hora a gente continuar essa conversa aqui embaixo, beleza? Aqui no comentário fixado eu deixei o link para um formulário do nosso canal. Se você responder, além de estar me ajudando, você também vai ter uma surpresa lá no final. Então, a todos vocês que responderem, eu já agradeço demais da conta, isso vai ser muito importante pra mim. E se essa é a primeira vez que você tá me vendo, muito prazer, eu sou o Britiarati e gostaria de te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Dê uma olhada aí no conteúdo que eu produzo e caso você se interesse, eu ia gostar demais de contar com você aqui na nossa gang. Muito obrigado mesmo, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!